Olá, vamos falar sobre Espiritismo? Sou Débora Rabelo, aqui dos Amigos de Nosso Lar, trazendo neste momento a continuidade do estudo da obra O Céu e o Inferno ou a Justiça Divina segundo o Espiritismo. Estamos na segunda parte, Exemplos, capítulo 2, Espíritos Felizes. Se você não assistiu os vídeos anteriores, convido você a estar acessando a playlist O Céu e o Inferno e estar buscando desde o início desta obra, certo? Vamos agora com a manifestação da Condessa Paula. Vamos então. Estudo linha a linha, passo a passo. Nos diz a espiritualidade: mulher jovem, bela, rica, de família ilustre aos olhos do mundo, era além disso o perfeito modelo de todas as qualidades do coração e do espírito. Morreu aos 36 anos, em 1851. Era uma dessas pessoas cujo obituário poderia ser resumido nas seguintes palavras, que ecoariam na boca de todos: por que Deus retira tão cedo da terra pessoas assim? Felizes os que fazem assim abençoada a própria memória. Era boa, meiga e indulgente com todos, sempre pronta a desculpar ou atenuar o mal, em vez de agravá-lo. Jamais a maledicência maculou-lhe os lábios, sem altivez ou arrogância. Tratava seus subalternos com uma benevolência em que nada havia de vulgar, e sem qualquer aparência de superioridade ou condescência, compreendendo que as pessoas que vivem do trabalho não são como as que vivem de rendimentos e que, portanto, precisam de dinheiro que se lhes deve, seja pela condição ou para o próprio sustento. Ela jamais atrasou um salário. A mera ideia de que por sua causa alguém pudesse sofrer com a falta de um pagamento haveria de causar-lhe remorsos na consciência. Ela não era dessas pessoas que sempre têm dinheiro para satisfazer caprichos, mas nunca o tem para pagar as próprias dívidas. Não compreendia que alguém rico tivesse prazer em contrair dívidas, e haveria de sentir-se humilhada se alguém pudesse alegar que seus fornecedores eram constrangidos a conceder-lhes adiantamentos. Assim, por ocasião da sua morte, houve apenas muito pesar e nenhuma reclamação. Sua beneficência era inesgotável, mas não se tratava dessa beneficência convencional, que se ostenta diante do mundo. A caridade nela vinha do coração, e não da busca do aplauso. Só Deus sabe as lágrimas que secou, os desesperos que tranquilizou, porque suas boas ações somente tinham por testemunhas os infelizes a quem socorria. Sabia, sobretudo, descobrir os infortúnios ocultos, que são os mais dolorosos, socorrendo-os com a delicadeza que eleva o moral em vez de o rebaixar. A posição social e o cargo de relevo do marido obrigavam-na a gerir a vida doméstica que se lhe impunha, satisfazendo inteiramente as exigências de sua posição. Fazia-o sem mesquinhez, mas infundindo uma ordem que evitava desperdícios ruinosos e despesas supérfluas, o que lhe permitia a tudo prover pela metade do que a outros custaria, sem que fizessem melhor. Desse modo, conseguia destinar maior quinhão da sua fortuna aos necessitados. Separara uma soma importante cujo rendimento era exclusivamente destinado a tal propósito. Sagrado para ela, considerado tal valor desnecessário às despesas domésticas. Encontrava, assim, uma maneira de conciliar seus deveres com a sociedade e com o infortúnio. Nota de rodapé. Pode-se dizer que essa senhora é o retrato vivo da mulher caridosa descrita em O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 13. Nota do autor. Evocada 12 anos após sua morte, por um dos seus parentes iniciado no Espiritismo, a Condessa Paula transmitiu a seguinte comunicação em resposta a diversas perguntas que lhe foram dirigidas. Nota de rodapé. Extraímos dessa comunicação, cujo original é em alemão, as partes instrutivas para nosso estudo, só suprimindo os pontos de natureza puramente familiar.
Bom, até aqui nós podemos perceber que ela procurou levar a sua vida da maneira mais correta possível. E muitas vezes, aquele período curto numa existência não é uma punição. Ela veio, ao que nos indica até aqui, com uma breve missão para exemplificar, semear nos corações alheios, nos outros espíritos, a necessidade da bondade, como era importante praticar o bem, de que nós resgatamos aquilo que semeamos. Podemos semear vento, mas teremos que colher tempestade. A semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. E pessoas boas, a tal ponto, não têm motivos, muitas vezes, para permanecer durante anos e anos e anos e anos, até uma velhice. Cumprem uma etapa terrena para exemplificar e serem exemplos e ajudarem a mudar a vida das outras pessoas à sua volta, pelo exemplo e pela vontade de resignarem-se e de buscarem melhor compreender, de sofrer, mas o bem sofrer. Então, tudo isto nos mostra grandes lições. Não é porque ela tinha dinheiro que fazia as pessoas passarem trabalho não pagando suas contas, ou exigindo que os outros dessem aquilo que não lhe cabia. Ela procurou ser justa em todos os aspectos. Vamos então agora à manifestação? Aqui transmitida a resposta. Tem razão, meu amigo, desculpe, ao imaginar que eu esteja feliz, pois de fato estou muito mais do que a linguagem permitiria expressar, embora ainda esteja longe do escalão mais alto. Contava-me, no entanto, entre os felizes da terra, porquanto não me lembro de haver experimentado sequer um desgosto real. Juventude, saúde, fortuna, homenagens. Tive tudo o que constitui a felicidade entre vós, mas o que é a felicidade comparada àquela que se desfruta aqui? Que são as vossas festas mais requintadas, em que se exibem os mais ricos adereços, comparadas a estas assembleias de espíritos resplandecentes, cujo brilho vossas vistas não suportariam, atributo que é da pureza? Que são os vossos palácios e salões dourados comparados às moradas aéreas, aos vastos campos do espaço, matizados de cores que fariam o arco-íris empalidecer? Que são os vossos passeios de exíguos passos pelos parques em vista dos percursos pela imensidade, mais rápidos que o relâmpago? Que são os vossos horizontes limitados e nebulosos perto do espetáculo grandioso de orbes movendo-se no universo sem limites, regidos pela poderosa mão do Altíssimo? Como vossos concertos, mesmo os mais harmoniosos, são tristes e dissonantes perto desta suave harmonia que faz vibrar os fluidos do éter e todas as fibras da alma? Como vossas maiores alegrias são opacas e insípidas, perto da inefável separação da felicidade, da felicidade que penetra incessantemente todo o vosso ser como um eflúvio benfazejo, sem qualquer laivo de inquietação, apreensão ou sofrimento? Aqui tudo exuda amor, confiança e sinceridade. Por toda parte, corações amáveis, por toda parte, amigos, e em todo lugar, e em lugar algum, a inveja ou ciúme. É assim o mundo em que me encontro, meu amigo, e ao qual seguramente chegará a se trilhar o caminho reto. Entretanto, logo haveríeis, de nos entediar com uma felicidade monocórdia. Não creia, então, que a nossa seja isenta de diversidade. Ela não é nem uma sinfonia perene, nem uma festa sem fim, nem uma beatífica contemplação por toda a eternidade. Não, ela é movimento, é vida, é atividade. As ocupações, ainda que isentas de fadiga, apresentam uma incessante variedade de aspectos e emoções, por conta dos mil contornos que tomam,
Cada um tem uma missão a cumprir, tutelados para ajudar amigos na terra a visitar. Processos da natureza a conduzir, almas sofredoras a consolar, num vai e vem, que não é de uma rua a outra, mas de um mundo ao outro. Congregamo-nos e separamo-nos, para nos juntarmos novamente em seguida. Reunimos-nos em algum ponto para relatar o que foi feito, rejubilando-nos com os sucessos obtidos. Organizamo-nos e ajudamo-nos mutuamente nos casos difíceis. Asseguro-lhe, enfim, que ninguém tem tempo para enfadar-se, nem por um segundo sequer. Neste momento, a Terra é uma grande preocupação. Quanto movimento entre os espíritos, quão numerosas as falanges que afluem à Terra para ajudar a sua transformação, dir-se-ia tratar-se de uma multidão de trabalhadores, concentrados em pôr abaixo uma floresta sob as ordens de chefes experientes. Uns abatem vestustas, árvores a golpes de machado e arrancam-lhes as profundas raízes, enquanto outros limpam o terreno, estes aram e semeiam a terra. Aqueles edificam a cidade sobre as ruínas apodrecidas do velho mundo. Durante esse tempo, os chefes reúnem-se em conselho, enviando mensageiros em todas as direções para que transmitam suas ordens. A terra deve regenerar-se em um dado período de tempo, pois é preciso que se cumpram os desígnios da providência. E é com esse fito que cada um labora. Não creia que eu seja simples espectadora dessa obra, pois eu teria vergonha de ficar inativa enquanto todos labutam. Uma importante missão foi a mim confiada, e me esforço para cumpri-la da melhor forma possível. Não foi sem lutas que alcancei a posição que ocupo na vida espiritual. E esteja certo de que minha última existência, por mais meritória que lhe pareça, não teria sido suficiente para tanto. Durante várias existências passei pelas provas do trabalho e da miséria que eu havia voluntariamente escolhido para fortalecer e purificar minha alma. Tive a felicidade de sair vitoriosa dessas provas, mas restava-me ainda a prova a enfrentar, a mais perigosa de todas, a da fortuna e do bem-estar material. Um bem-estar sem qualquer mácula de amargor. Aí estava o perigo. Antes de submeter-me a tal prova, quis sentir-me forte o bastante para não sucumbir. Deus levou-me em conta as boas intenções, concedeu-me a graça de sustentar-me. Muitos outros espíritos, seduzidos pelas aparências, precipitam-se ao escolhê-la, infelizmente. No entanto, muito fracos para resistirem aos perigos, acabam permitindo que as seduções triunfem sobre sua inexperiência. Trabalhadores, eu passei pelas mesmas fieiras que vós. Eu, a nobre dama, como vós, ganhei o pão com o suor de meu rosto. Suportei privações e atravessei intempéries. Foi aí que se acrisolaram as forças de minha alma, sem o que eu teria provavelmente falido em minha última prova, arrojando-me de voltar à retaguarda. Como eu, tereis também, por vossa vez, a prova da riqueza. Mas não vos apresseis em pedi-la demasiado cedo. E vós que sois ricos, tende sempre em mente que a verdadeira fortuna, a fortuna indefectível, não se encontra na terra. E sabei, antes que a preço, podeis fazer jus aos benefícios do Todo-Poderoso. Paula, na Terra, Condessa D. Pontinhos. Nota de rodapé. Para vivenciar a condição de riqueza no mundo, fazendo bom uso dessa encarnação, é preciso antes ter conquistado o desapego e a virtude. Para agir com caridade desinteressada e solidariedade, sem sucumbir aos apelos do prazer e das alegrias ilusórias dos palácios. Todo valor moral e intelectual é sempre uma conquista anterior do espírito. Portanto, nenhum de nós irá crescer, vencer as nossas dificuldades,
as nossas mazelas e os espinhos que carregamos em nossos espíritos de uma encarnação para outra. Iremos progredir passo a passo, iremos ter provas, mas não será de graça que alcançaremos a nossa evolução. Muito suor, muita luta e muita fé. Mas não é de um instante para o outro. E nem mesmo ao regressarmos à espiritualidade, nós iremos ficar parados. O trabalho prossegue. A seara está aí e os trabalhadores são chamados. Sou Débora Rabelo, um forte abraço para você. No próximo estudo nós entraremos na comunicação de Jean Reynaud. Vamos então? Que Deus nos abençoe. Um forte abraço a todos e até a próxima.